Irmãos, o primeiro texto que eu gostaria de ler está lá em Gênesis 1, 27. Por que nós vamos falar sobre o resgate da maternidade? Porque hoje, irmãos, nós estamos comemorando o Dia das Mães. E o mundo, ele distorceu o que é o ser mãe, o significado de ser mãe. O mundo, irmãos, ele distorceu o que é ser homem, ele distorceu o que é ser mulher, e ele distorceu o significado real de ser mãe. E hoje nós vamos tentar, por meio da palavra de Deus, resgatar esse sentimento no nosso coração, para que nós, todos nós que aqui estamos, venhamos ser guiados pela palavra de Deus, e para que vocês, mulheres que são mães e aquelas que ainda serão, possam ver na palavra de Deus o que é verdadeiramente esse chamado, esse propósito que Deus confiou a vocês. Amém? Gênesis 1, 27, a palavra de Deus diz assim, para nós começarmos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homens e mulheres os criou. 28, e Deus os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Irmãos, por que eu quero começar com esse versículo? Por uma razão muito simples. Nós vemos na palavra de Deus que quem criou o homem e a mulher foi Deus. É Deus quem nos criou, e Deus nos deu o nosso propósito, a nossa função. Entenda bem, irmãos, quando você cria um objeto, o Criador determina para que aquele objeto vai servir. Nós temos tantos tipos de vasos, irmãos, vasos de plantas de maneira diferente. E quando vai se criar um vaso, a pessoa que está criando já sabe qual vai ser a utilidade dele, qual vai ser o propósito dele. Esse é para a planta, esse aqui é para outro propósito. Irmãos, e assim é Deus, Ele nos criou, então é Ele que nos dá o propósito. E nós vamos ver na palavra de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança dele, tanto homem como mulher, e Deus nos deu função, Deus nos deu uma direção. Ele disse: olha, multiplicai, sede fecundo, enchei a terra, dominai sobre ela. E aqui nós já vemos, irmãos, o propósito de Deus em relação à família, em relação ao homem e à mulher, da criação, da multiplicação, do ter filhos. Irmãos, e isso é interessante, você sabe por quê? Porque eu sempre falo isso aqui, não é o mundo que diz para nós como nós governamos nossa família, é a palavra de Deus, porque foi Deus que nos criou. O mundo nada sabe sobre família, o mundo não consegue discernir, irmãos, nem a diferença de homem e mulher, e é por isso que existe tantas coisas que nós temos visto hoje. Mas a palavra de Deus, irmãos, e na luz da ciência, nós também sabemos que Deus criou homem e mulher, e essa criação é perfeita. Por quê? Porque o propósito de Deus só pode se cumprir dessa forma. A multiplicação é gerada dessa forma, pelo laço do casamento, pela união, pela família. Irmãos, apenas um homem e uma mulher pode gerar filhos. Então, irmãos, Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. E nós precisamos entender isso para resgatarmos o propósito de Deus. Deus criou a família e não o mundo. Então é Deus quem dá direção para a família. Se você quer ter uma família estruturada, busque na palavra de Deus. Se você quer ter uma família abençoada, busque direção de Deus. Irmãos, nós vamos ver em Gênesis 3 e 4, onde houve a queda, nós vamos ver que quando Eva peca, quando Adão peca, Deus então ele começa a dar a sentença para eles. E Deus vai falar para o homem: olha, do suor do teu rosto comerás. O trabalho que antes não tinha fadiga, agora tem fadiga, agora é cansativo. Irmãos, agora é pesado, traz dores. E Deus vira para a mulher e fala: olha, e você terá dores de parto, se multiplicarão as suas dores de parto. Tudo consequência do pecado, mas Deus deixou uma promessa para Eva: o teu descendente virá um que esmagará a cabeça da serpente. Irmãos, e você sabe por que eu estou falando isso? Porque pouco depois, quando eles saem do jardim, Adão e Eva, eles estão juntos, e ali eles têm um filho chamado Caim. E a palavra de Deus fala que eles se alegraram. Você sabe por quê? Por causa da promessa de Deus: o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Depois veio Abel.
E eles se alegraram, irmãos, e falaram: olha, os nossos descendentes estão vindo. Os nossos descendentes estão vindo. Então, quem sabe não é Caim que vai esmagar a cabeça da serpente. Quem sabe não é Abel que vai esmagar a cabeça da serpente. E aí, irmãos, vem uma coisa terrível. Caim, por inveja, mata o seu irmão, sai amaldiçoado da presença de Deus, e Adão e Eva se entristecem. Aí a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que novamente eles se relacionaram e tiveram um filho chamado Sete. E daí em diante passou a buscar o nome do Senhor. Por meio da geração de Sete, a esperança acendeu novamente. Por meio da geração de Sete, eles puderam se alegrar e confiar novamente. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Por meio, Deus ele deixou uma promessa que só poderia ser cumprida na maternidade. Irmãos, isso é glorioso. Você sabe por quê? Porque a mulher, ela tem esse dom, essa dádiva de Deus, de poder gerar, de poder dar à luz filhos. E isso, irmãos, não é um peso de forma alguma, mas isso é um motivo de alegria, é onde nós temos a esperança da vida. Se todas as mulheres pararem de gerar, irmãos, a humanidade acaba. As nossas gerações dependem, irmãos, do resgate da maternidade, do resgate da família, da constituição do homem e da mulher, da forma como tem que ser. E aí nós vamos ver, irmãos, novamente eu vou falar dessa mulher e vou usar algumas outras como exemplo. Maria, ela é um exemplo de mãe que todas as mulheres têm que seguir. E a primeira coisa, abre lá em Lucas. Nós vamos ler aqui, irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Primeira coisa que eu quero ver com os irmãos. Primeiro, nós vimos, irmãos, que Deus deixou uma promessa, e essa promessa se cumpre na geração de filhos. Então isso é algo glorioso para Deus. Agora, em relação a isso, Lucas capítulo 1, verso 28 e verso 31 diz assim, 28 e 31 diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Verso 31: Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem te chamará pelo nome de Jesus. Irmãos, primeira coisa que eu quero falar sobre a maternidade é um motivo de alegria, não de tristeza. Olha o que o anjo fala com Maria: alegre-se, Deus é contigo. Alegre-se, Deus é contigo. E logo depois diz: você conceberá. Irmãos, olha que momento de alegria, olha que momento glorioso, o momento que a mulher olha e ela percebe que dela nascerá um filho. E entenda bem, irmãos, um filho que nem eu nem você sabemos o que pode vir a ser no mundo. Um filho, irmãos, que Deus pode usar para mudar a história do nosso país, a história, irmãos, das pessoas que estão à nossa volta. E eu falo isso, você sabe por quê? Porque as mulheres de hoje têm perdido a alegria de ter filhos. Os filhos que era para ser bênção, irmãos, hoje são tidos como atraso de vida. Se eu tiver um filho, eu vou parar a minha vida. Porque se eu tiver um filho agora, eu vou estar perdido. Irmãos, filho, a palavra de Deus fala que é a herança do Senhor. Alegre-se, você é agraciada, você conceberá, você dará luz. Quantas mães que perderam a alegria pelos seus filhos? Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Quantas mulheres dizem: olha, o filho hoje, se eu tiver um filho, eu vou acabar com a minha vida, porque eu preciso primeiro fazer faculdade, eu preciso primeiro ter um bom emprego, eu preciso primeiro ter uma casa. Irmão, você não precisa de nada disso, nunca precisou disso na história. Se a nossa humanidade, a nossa descendência, os nossos antepassados dependesse disso, nenhum de nós estaríamos aqui. Eles não tinham faculdades, eles não tinham que estudar, eles não tinham que ficar presos em trânsitos. Irmãos, eles conheciam sim. Quando eu falo de estudar, eu falo do nosso método de estudo. Eles estudavam, eles trabalhavam e eles criavam as suas famílias. É por isso que nós chegamos até aqui. Essa mentalidade moderna, irmãos, ela não nos acompanha na história do mundo, ela nos acompanha agora. E essa mentalidade tem ido contra a palavra de Deus. Porque o filho, irmãos, não é motivo de tristeza, mas sim de alegria. É claro que eu estou falando de um filho gerado dentro de um lar, dentro de um casamento, irmãos, de acordo com a vontade de Deus. Mas aí, irmãos, nós vamos ver
que, diferente da palavra de Deus, muitas mulheres que eram para trazer vida ao mundo, trazem morte, abortam seus filhos, porque afinal de contas, eles vão ser um peso, um estorvo. Nós vemos pastores por aí e alguns famosos dizerem que se uma família pobre tiver um filho, é melhor abortar do que o filho crescer na pobreza. Irmãos, isso é ridículo, isso é um absurdo, isso vai contra a palavra de Deus. A Bíblia não fala que é rico que tem que ter filho. A Bíblia fala, irmãos, que todos nós podemos criar os nossos filhos da maneira que nós estamos, com aquilo que nós temos. E eu vou te dizer uma coisa: o principal na criação do filho não é o que você dá, é quem você é. E nós vamos ver isso aqui mais para frente. E eu já vou dizer mais, principalmente para quem tem criança. Irmãos, aprenda uma coisa: seu filho não está nem aí no que você dá para ele. Ele só quer saber o seguinte: se você está com ele ou não. É só isso que ele quer saber. Irmãos, 1 litro velho serve para fazer uma alegria de uma criança. Um pedaço de caixa velho serve para fazer a alegria de uma criança, desde que o pai e a mãe estejam brincando com eles. É isso, irmãos, que nós precisamos entender. Aonde está a alegria da maternidade? Ah, pastor, mas é só dores depois que eu tive filho, minha vida é só um problema atrás do outro. Irmãos, essa é a parte do sacrifício que nós vamos ver mais para frente, mas ela também traz alegria de você ver uma vida crescer, irmãos, de você olhar às vezes para aquela criança pequena e falar: meu filho, você vai ser um grande homem, uma grande mulher, e você acompanhar esse desenvolvimento e saber eu cumprir minha missão. Irmãos, não apenas Maria, nós vamos ver Sara, não precisa abrir, mas em Gênesis 21, Sara, irmãos, o anjo do Senhor visita ela, e ela tem um filho e põe o nome de Isaac. Ela fala: olha, Deus me visitou, Deus olhou para mim, e agora eu posso ter Isaac. Isaac significa riso, e ela fala: Deus me deu motivos de alegria, e todos que virem se alegrarão comigo. Todos que virem se alegrarão comigo. Irmãos, olha a alegria, o prazer da maternidade. Nós precisamos resgatar isso, irmãos. Você sabe por que não tem essa alegria? Porque as mulheres não estão procurando homens certos para se relacionar. E aí, quando elas engravidam, elas têm medo de falar com o homem, porque sabe que o homem vai embora. Ela tem medo de falar com o pai, que sabe que o pai vai pôr para fora de casa. Ela tem medo de falar com todo mundo. Ela procura quem? Procura os falsos amigos que vão dar a solução mais fácil. Aborta o filho, que você resolve todos os seus problemas. Irmãos, agora a mulher que ela se envolve com o homem de verdade, e que está difícil, irmãos, todos os dois está difícil hoje em dia, mas a mulher que se envolve com o homem de verdade, e ela tem filho, irmãos, quantos casais não fazem festa? Como que a mulher não se alegra, irmãos? Ela não tem medo de contar, irmãos. Ela vai jubilosa contar para o seu marido. Ela vai alegre contar para a sua família. Por quê? Porque isso é glorioso, é um milagre de Deus. Irmãos, algo nascer dentro de você, os ossos sendo formados, todo o corpo sendo formado. E então, irmãos, você dá à luz um filho, e você começa a criar essa criança que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Irmãos, olha como que isso é glorioso. Quem explica esse milagre, irmãos? Quem explica o milagre da vida? Sara falou: todos que virem o meu filho se alegrarão comigo. Se alegrarão comigo. Pastor, meus amigos não se alegram. Irmãos, então afasta que são falsos amigos. Amigos de verdade, irmãos, eles se alegram com a sua família, eles se alegram com a sua casa, eles se alegram com os seus filhos. Irmãos, existe uma alegria na maternidade que ninguém pode tirar de você. Você não pode deixar que o mundo roube esse prazer de você. Você não pode deixar que o mundo roube essa alegria de você, a alegria de ser mãe. Irmãos, entenda uma coisa: lá fora você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser o que for. Isso é profissão, isso passa. Uma hora você está como médico, outra hora você pode não estar fazendo nada. Uma hora você está como advogada, outra hora você pode não estar fazendo nada. Mas uma vez que você é mãe, isso é para sempre. Isso é para sempre, irmãos. É algo que ninguém tira de você. Não existe ex-mãe. Não existe ex-mãe. Ser mãe não é uma profissão. Ser mãe é um chamado de Deus, é um propósito de Deus, é um dom de Deus. E isso tem que ser resgatado no coração de vocês, mulheres. Todos se alegram.
todos se alegram com o dom da vida. Irmãos, segunda coisa que eu quero falar, Lucas 2:52. Nós vamos falar sobre a mudança da maternidade. A maternidade traz mudança. Repete comigo primeiro: a maternidade traz alegria. Alegre-se, irmãos. Segundo, a maternidade traz mudanças. Lucas 1:28 diz assim. Aliás, Lucas 2:52 diz assim. Olha o que a palavra de Deus fala. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, esse mesmo Jesus, ele crescia em sabedoria, graça diante de Deus e diante dos homens. E quando eu falo que a maternidade, ela traz mudanças, por quê? Porque a partir do momento que a mulher descobre que ela está grávida, ela já começa automaticamente a mudar tudo na sua vida. Ela já começa a pensar nas roupas que ela vai usar. Ela já começa a falar: eu já não posso pegar tanto peso, eu já tenho que tomar cuidado agora, porque não é apenas eu, tem outra vida sendo gerada. Irmãos, existem as mudanças externas que as mulheres fazem, que as mães fazem, na adaptação de uma nova vida que está chegando. Aí começa as preparações, irmãos, para receber. Você começa a olhar: nossa casa está pequena, vai vir um filho, vamos ter que aumentar, vamos ter que mexer, vamos ter que fazer um quarto. Irmãos, e isso é bom, isso é maravilhoso. Agora existe uma outra mudança que muitas mães não se atentam. Você sabe qual que é? É a preparação para a maternidade. Para tudo que você vai fazer, irmão, você tem que ter preparação. Agora, muitas das vezes, quando a mulher ela se torna mãe, ela acha que é só continuar vivendo. Do jeito que meus pais me criaram, eu crio e vai dar tudo certo. Irmãos, dá certo pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas existe, irmãos, uma preparação que vocês mulheres têm que ter no ato de ser mãe. Vocês precisam começar a buscar de Deus como criar os seus filhos. Vocês precisam começar a buscar de Deus, irmãos, como serem mulheres que podem ser exemplos para os seus filhos. E essa preparação, irmãos, ela está ligada às virtudes, aos frutos do Espírito. Você sabe por quê? Quando eu falo de preparação, não estou falando que você tem que fazer uma faculdade para ser mãe, que você tem que estudar isso e aquilo, mas o ato de educar, você tem que saber que é sua responsabilidade. É você, mãe, que educa o seu filho. Por quê? Pelo simples fato de você passar o maior tempo com ele. Não são os professores responsáveis pela educação, eles são responsáveis pelo ensino de matérias, e nem isso eles estão cumprindo. Eles são responsáveis, irmãos, simplesmente por ensinar matérias que deveriam ajudar as crianças a desenvolverem melhor a sua vida profissional, mas eles não são responsáveis em nada relacionado a caráter e virtude do seu filho. Você é responsável, você juntamente com seu marido. É você, mãe, que vai derramar sobre o seu filho, irmãos, o caráter de Deus, as virtudes de Deus, os frutos do Espírito. Você vai ensiná-lo a ser homem de verdade. Irmãos, coisa mais linda é quando um filho vira e fala: meu pai e minha mãe me ensinou a ser homem de verdade. Meu pai e minha mãe me ensinou a ser mulher de verdade. Essa semana na empresa tem uma mulher que trabalha conosco, que também chama Vanessa, né? Eu achei interessante, irmãos, que a filha dela é pequena e ela lá do serviço, no telefone, ensinando a filha dela a lavar roupa. E ela lá: filho, põe aí na máquina, olha aí. E agora deixa eu ver, põe o celular. Isso, você vai pôr tanto tempo. Tá? E eu fiquei pensando, desde pequeno, a menina já começa. Ela já começa a aprender. Ela já tem o auxílio da mãe. Ela já tem o suporte da mãe. Filha, quando fizer tal barulho, aí é hora de você parar, aí você muda, aí você fecha a torneira. E ela foi ensinando, irmãos, aquilo. E é coisas que não está relacionada ao homem, está relacionada à mulher. Isso é fantástico, irmãos. Isso é maravilhoso. Você sabe por quê? Porque é função dela, é função da mãe. Irmãos, guiar a sua filha ou seu filho para que no futuro eles possam ser homens e mulheres de verdade. Então essa parte da educação, irmãos, você não pode terceirizar para o mundo, porque senão o mundo vai roubar o seu filho de você. Se você terceirizar para o mundo vai roubar o seu filho de você. E quando você menos assustar, você vai estar chorando porque você perdeu o seu filho, porque ele não te respeita mais, porque ele te agride, porque ele quer ir embora, porque ele não ouve a sua voz. Irmãos, onde nós erramos porque nós deixamos cumprir a nossa missão.
porque nós deixamos de cumprir o que a palavra de Deus nos diz. 2 Timóteo 1, 3, 5, a palavra de Deus vai dizer, irmãos, abre aí comigo, 2 Timóteo 1, verso 3 e 5, nós vamos ver duas mulheres que educaram esse jovem chamado Timóteo. E Paulo vai dizer assim: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, Paulo falando com Timóteo, para que também eu transborde de alegria. Olha o que ele vai dizer, verso 5: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente na tua avó, Lóide, e também na tua mãe Eunice, e eu estou certo que habita também em ti. Olha o que Paulo vai dizer: Timóteo, eu estou ansioso para te ver, porque eu sei que existe uma fé pura, verdadeira, sem fingimento em você. É a mesma fé que habitou na sua avó, que habitou na sua mãe, e agora habita em você. Irmãos, é a educação na fé. A avó passou para a mãe passou para o filho. Irmãos, ninguém sabe o que a avó e a mãe fez, mas Timóteo foi um pastor que cuidou de uma igreja, cuidou da obra do Senhor. E o glorioso, irmãos, dessa educação é justamente isso. Talvez você, mulher, fala: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas aí você cria o seu filho com honra, com caráter, com respeito. Irmãos, e só Deus sabe aonde Deus pode levá-lo. Só Deus sabe, irmãos, até onde os seus filhos podem chegar, quão grande eles podem ser, desde que vocês cuidem deles, desde que vocês criem eles no temor do Senhor. Você já pensou, irmãos, na mesma fé que habitou na sua avó, uma fé verdadeira sem fingimento habitou na sua mãe, ela ensinou bem, e agora a sua mãe te ensinou bem, Timóteo. E eu louvo a Deus por isso, porque você teve vó e mãe. Pastor, e o pai dele? O pai dele era romano, irmãos. O pai dele acreditava em algumas outras coisas, mas Timóteo herdou a fé da sua mãe. Timóteo acreditou no Deus da sua avó. Timóteo, irmãos, andou nos caminhos do Senhor. E isso é glorioso para nós, irmãos. O que nós temos passado para a próxima geração. Então a maternidade exige mudança, irmão. Não tem como ser mãe e apenas viver de qualquer maneira, apenas continuar fazendo o que fazemos. Se prepare, como que se você quer, mãe e pai, ensinar o seu filho as virtudes, se vocês não praticam? Como que vocês querem ensinar o amor se vocês não amam? Deixe seus filhos ver o amor que vocês têm entre vocês, para que um dia eles possam dizer: eu quero um casamento assim. Deixe os seus filhos ver vocês orando, para que eles possam dizer: eu me lembro das noites que meu pai orava, que minha mãe orava, e isso fez de mim um homem de oração, fez de mim uma mulher de oração. Deixe que os seus filhos vejam vocês respeitando e amando o próximo, para que eles possam ser gentis com os que passam lá fora, para que eles também possam ter respeito para com o próximo. Agora, como, irmãos, que nós podemos cobrar isso dos nossos filhos, se nós não fazemos? Fala: meu filho, você tem que ter paciência, e o seu filho não vê você tendo paciência. Meu filho, você tem que respeitar o seu colega, mas aí ele vê você zombando das pessoas que estão lá fora, desrespeitando as pessoas que estão lá fora. Irmãos, vou te ensinar uma outra coisa, principalmente relacionada às crianças. Eles não estão nem aí porque você fala, eles importam com o que você faz. Você pode falar 1000 vezes uma coisa e fazer outra, eles vão repetir o que você fez, não o que você falou. Porque é assim que a criança aprende: vendo, repetindo, fazendo. Então você fala: meu filho, você não pode fazer isso, mas você vai lá e faz, ele vai fazer também. Por quê? Porque ele não entende o porquê que ele não pode e você pode. Ele não consegue compreender essas coisas. Então, irmãos, a preparação da maternidade exige a preparação das virtudes. Você, mulher, busque ser uma mulher de Deus, busque ser uma mulher de palavra reta, que não mente, irmãos, que não faz fofoca. Uma mulher, irmãos, que não tem o seu nome espalhado por aí. Busque ser uma mulher honrada, uma mulher de caráter, para que o seu filho homem olhe e fale: eu quero me casar com alguém como minha mãe. Para que a sua filha mulher fale: eu quero ser para o meu marido o que minha mãe é para o meu pai. Irmão, seja modelo, seja exemplo.
Paulo ele vai falar, as mulheres sejam modelos para as mais novas. O que tem acontecido? O contrário. As mães querem ser amiguinhas de suas filhas e estão sendo influenciadas por suas filhas. Ao invés das mães ensinar as filhas estão arrastando a mãe para o mundão. Olha, mãe, como que é isso aqui mudou. Ah, isso aí é careta, mãe, agora é isso aqui. Vamos curtir isso, vamos fazer aquilo. Quando pensa que não, irmãos, quantas mães estão embaladas, abrindo mão de sua família e tudo, para acompanhar a sua filha. E aí elas ficam alegres quando falam assim, né? Ah, e a sua amiga? Aí elas se sentem jovens. Não é minha amiga, não é minha mãe. Irmãos, entenda bem uma coisa. Você tem um chamado de Deus. Você não pode abrir mão desse chamado. Não para curtir a vida. Não para apenas acompanhar, irmãos, a modernidade desse tempo. Pelo contrário, seja modelo, seja exemplo. Você é a mulher que tem que falar, minha filha, você vai curtir? Vai, entenda uma coisa. Saiba o que você está fazendo, porque tudo na vida tem consequência. E a vida é um cartão de crédito enorme, irmãos, que uma hora a fatura chega. E quando não dá para pagar, é terrível o prejuízo. É terrível o prejuízo. Então nós temos que tomar cuidado. Existe essa preparação. Cuide das suas virtudes. Cuide do seu caráter. Cuide, irmãos, em aprimorar você. Como eu falei aqui no começo, não é o que você dá de presente, mas é quem você é. Seu filho olhar para você e saber que você é o herói da vida dele, que você, mulher, é a heroína da vida dele, da vida dela. Nós, pais, temos que ser os heróis dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, e assim em diante. É nós, pais, não é Neymar, não é Anitta, não é Madonna, não é nenhuma dessas coisas que tem aí fora. Eles não são heróis coisas nenhuma, irmãos. Ali são tolos seguindo tolos. Heróis somos nós, que levantamos cedo todo dia, que sacrificamos, que trazemos comida para o nosso lar. Os filhos têm que olhar para nós e falar, heróis são os meus pais, que quando não tem nada, eles deixam de comer para dar para mim. Heróis são os meus pais, que doentes vão trabalhar para que não falte o pão de cada dia. Heróis são os meus pais, que adoeceram no decorrer da vida, porque me criaram. Porque muitas das doenças que adquirimos veio, irmãos, por causa da labuta da vida, por causa da criação do lar. Os pais são heróis de verdade. Herói é minha mãe que perdeu noites de sono comigo no hospital e no outro dia teve que ir cedo para trabalhar. Herói é o meu pai, que enquanto eu estava doente, minha mãe chorando, ele saiu igual louco, procurando ajuda, e ele não descansou até que pudesse trazer segurança, até que pudesse cuidar do seu lar. Você lembra daquele homem que chegou até Jesus? Senhor, minha filha está enferma, está quase morrendo, vem comigo, salva ela, Senhor. Cadê a mãe? A mãe está lá, segurando na mão da menina, confortando. Filha, não preocupe, papai vai dar um jeito, Deus vai abençoar, você vai sair dessa. Irmãos, e é isso que nós temos que entender. Isso é família de verdade. Essa é a realidade da vida. O resto, irmãos, é mentira, é ilusão, é fantasia. É por isso, irmãos, que o mundo está do jeito que está. E para nós terminarmos, irmãos, nós falamos sobre a alegria da maternidade. Nós falamos, irmãos, sobre a preparação da maternidade. Seja a mulher que você quer que a sua filha seja. Seja a mulher que você quer que o homem se case com ela. Seja o marido que você quer que a sua filha seja o pai que você quer que a sua filha olhe para você e fale, eu quero ter um marido como ele. Seja um homem que o seu filho olhe e fale, eu quero ser um homem como meu pai. Irmão, se você for fiel nisso, se você cumprir isso, você cumpriu o seu propósito de vida em relação aos seus filhos. Ah, pastor, mas eu não tive nada de melhor para dar. Mas se você fez isso, você cumpriu todo o seu propósito de vida em relação aos seus filhos. Eu vi uma vez uma menina entrando na formação da faculdade, ela entrou com uma enxada na mão para homenagear o pai. Ela falou, toda a minha faculdade foi paga por meu pai trabalhando com essa enxada. E eu não tenho vergonha disso, eu tenho orgulho disso, porque se hoje eu estou formando é por causa dele. Por outro lado, eu já vi outras que se envergonharam do pai porque não era ninguém. Afinal de contas, elas cresceram na vida, né? Elas entraram na ilusão do mundo. E agora os pais, quem são os pais? São os pobres coitados, né? Uns homens e mulheres que estão ultrapassados, que não conseguem seguir a modernidade. Irmãos, nós precisamos resgatar a maternidade, a família de Deus. E por último, irmãos, eu quero falar sobre o sacrifício da maternidade. Repete comigo, o sacrifício da maternidade.
João 19, verso 25. João 19, verso 25. A palavra de Deus diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus. Amém? E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Irmãos, Maria acompanhou o percurso da vida do seu filho. Maria viu Jesus nascer, Maria viu Jesus crescer, Maria viu Jesus no seu ministério, Maria viu Jesus sendo amado por muitos, odiados por outros. Ela viu, irmãos, Jesus sendo perseguido por inveja, por causa daqueles líderes religiosos que estavam ali. Ela viu Jesus cumprindo o seu propósito, irmãos, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. Irmãos, pouco depois de Maria ter Jesus, ela perde José, e ela sozinha tem que cuidar do seu lar, tem que cuidar dos seus filhos. Jesus tinha ainda outros irmãos e irmãs. Irmãos, e quando Jesus ele é levado a julgamento, irmãos, quando Jesus ele é açoitado, quando Jesus ele é ferido, e ele sai carregando a cruz, Maria estava ali. Ela chorava pelo seu filho. Quando Jesus, irmãos, está na cruz, a palavra de Deus vai dizer: todos os seus discípulos o abandonaram, com exceção desse que escreve, que é João. Mas as mulheres estavam ali, Maria estava com ele, ela não abandonou ele. Foi o momento mais difícil da vida de Jesus, Maria estava com ele. Foi o momento mais doloroso na vida de Jesus, ao ponto de ele falar: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele carregou ali naquele momento, ele recebeu a ira, a condenação dos nossos pecados. E quem estava ali, irmãos, a mãe dele estava com ele. A mãe dele junto com o discípulo amado, mas o foco aqui é a mãe. Irmãos, a maternidade exige um sacrifício. O sacrifício que vocês mulheres têm que entender é que a partir do momento que vocês geram uma vida, isso é para sempre. E vocês vão ter sacrifícios na sua vida por causa disso. Ser mãe, irmãos, é derramar a sua vida para que a vida de outro irmão seja edificada. É você sacrificar a sua vida para que o seu filho, irmãos, ele venha ter um bom crescimento, ele venha ter as oportunidades. Em todo o percurso, irmãos, existe o sacrifício. É nos momentos difíceis, quando seu filho está no fundo do poço e ninguém acredita nele, irmão, e você está ali chorando, está ali orando, está buscando. Irmãos, nós precisamos entender isso. Sabe por quê? Porque outra coisa que o mundo tem colocado na mente de vocês mulheres é que o sacrifício não vale a pena. Mas o sacrifício, irmãos, é o propósito do ser humano, da vida de qualquer um. Não existe humanidade sem sacrifício. Irmãos, por que um homem levanta cedo para trabalhar? Por outra pessoa, não por si mesmo. Entenda uma coisa: um homem sozinho, irmãos, ele não faz nada. Você quer ver um exemplo? Fica sozinho em casa, sua esposa viaja, seus filhos viajam, você está sozinho em casa, você não faz comida, você vai comer um monte de bobeira, a casa vai virar uma bagunça. Se brincar, você vai ficar sem tomar banho. Por quê? Porque sozinho não tem razão de você fazer coisa nenhuma, não tem motivo. Agora, quando sua esposa está aí, seus filhos estão aí, irmão, você levanta 3 horas da manhã, 2 horas, não interessa a hora, porque você tem alguém para lutar, alguém por quem fazer alguma coisa. Esse é o propósito da vida, é o sacrifício. Assim é a mulher, ela acorda pela manhã, ela vê o seu filho, ela fala: eu tenho alguém por quem viver. Quantas mulheres falaram: Deus, eu queria que o Senhor levasse a minha vida, mas aí lembraram dos seus filhos, não, Deus, eu preciso viver, porque eu tenho meu filho, eu tenho meu neto, eu tenho minha família, Senhor, eu preciso cuidar deles. A maior tristeza de um pai e da mãe é chegar no fim da vida e o seu filho, irmãos, com problemas, e ele olhar e falar: Senhor, não me leva agora, porque o que será do meu filho? Ele não tem ninguém, Senhor, ele só tem a mim. Agora a maior alegria é o pai e a mãe chegar no fim da vida e falar: Senhor, pode me levar em paz, porque para a glória do Senhor os meus filhos estão formados.
eles estão com famílias, eles estão bem, Senhor. Eu cumpri meu propósito, eu cumpri minha missão. Irmãos, existe um sacrifício na maternidade que vocês, mulheres, precisam abraçar. Existe um sacrifício na família que todos nós precisamos abraçar. O mundo está dizendo que não vale a pena esse sacrifício. O mundo vai falar para você que esse sacrifício é pesado. Irmãos, vai falar que você tem que se livrar de tudo isso para você ter felicidade. É mentira, irmãos. Não existe felicidade sem sacrifício. Não existe, irmãos, realização sem sacrifício. Tudo na vida tem sacrifício. Para você estudar tem sacrifício, para você trabalhar tem sacrifício, para você realizar um sonho você tem que abrir mão de vários outros. Assim é a nossa vida. E para você ser mãe, você precisa entender que existe um sacrifício, mas mesmo nesse sacrifício, a alegria de você saber que está cumprindo o seu propósito, de você saber que o seu nome não será esquecido, não pelo mundo, mas pelos seus, pelo seu filho. Você saber que depois da sua morte, irmãos, haverá alguém que lembrará de você, e são os seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Sua herança não é o seu carro, sua herança não é a sua casa, sua herança não é a sua conta bancária, sua herança é os seus filhos. Você sabe por quê? Esse é o maior tesouro que você tem. Se você estiver na sua casa e começar um incêndio, irmãos, é natural, você vai procurar tirar da casa aquilo que você acha que é mais valioso. Você sabe o que você vai tirar? Você vai tirar sua família de lá. Aí o resto que se vira. Depois a gente conquista de novo. O principal, mais valioso, a minha verdadeira herança é a minha casa, é a minha família, é os meus filhos. Irmãos, se nós entendermos isso, se nós resgatarmos a alegria da maternidade, o prazer de ser mãe, para quando vocês encontrarem aí uma jovem que está grávida sozinha porque o marido virou as costas e abandonou, ou às vezes nem era marido, era só um envolvimento errado no mundo, e aí a pessoa envolve errado, começa errado, conhece a pessoa no lugar errado, está tudo errado, aí tem um filho e acha que vai dar certo. A pessoa vai e abandona, e a pessoa está desesperada. Vocês mulheres falam, olha, independente da situação que está passando, não trate o seu filho como uma maldição, como um peso, como um fardo. Existe uma alegria na maternidade. Se Deus permitiu que ele viesse, agora você tem por quem lutar, agora você tem propósito de vir. Minha vida acabou, meu namorado me abandonou, meu pai me põe para fora de casa, eu não tenho um centavo, mas você tem o seu filho que você carrega. Lute por ele, sacrifique por ele, mude de vida por ele. Irmãos, se nós entendermos isso, resgatarmos isso, irmão, a nossa vida será diferente, a nossa sociedade será diferente. Se nós passarmos para frente isso aqui, a nossa história será diferente, irmãos. Não acredite nas coisas do mundo, não acredite nos ensinamentos do mundo. Restaure a alegria do seu coração de ser mãe. Pastor, meu filho dá muito trabalho. Que bom, irmãos, Deus te deu ele, é seu. Que bom que ele te dá trabalho. Você sabe por quê? Porque isso é sinal de que você está se sacrificando por algo que realmente, irmãos, vale a pena. Nós sacrificamos na empresa, irmãos, às vezes por tão pouco. Agora, quando você sacrifica no seu lar, irmãos, isso é para a eternidade, isso vale a pena, isso é para sempre, porque mesmo depois que você morrer, os seus frutos estarão ali. Amém? Fique sobre os seus pés, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nessa noite, irmãos. E você que está aqui nessa noite, mulheres, peça a Deus isso. Fala, Senhor, me dá alegria na maternidade. Senhor, me dá a mudança da maternidade, o aprendizado, Deus, o crescimento. Senhor, me ensina a sacrificar com alegria, Senhor, para que eu cumpra o teu propósito. Feche seus olhos no seu lugar. Você, homem que está aqui, ore pela sua esposa, pela sua mãe. Ore para que a sua filha venha ser uma mulher honrada, venha ser uma boa esposa, uma boa mãe. Ore nessa noite abençoando o seu lar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nessa noite, Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Queremos apresentar, ó Deus, essas mulheres que aqui estão, Senhor. Todas as mães que aqui estão, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa nessa hora, Pai.
Nós vimos, ó Deus, que existe uma alegria na maternidade que o mundo tem tentado tirar, Senhor, mas essa alegria é real. Ninguém pode roubar, Senhor, essa alegria das mães, ó Pai, de saber que elas geram vida, Senhor. Nós vimos, ó Pai, que existe uma preparação para a maternidade, e essa preparação tem a ver, ó Pai, com as virtudes, com os frutos do Espírito. Senhor, abençoa essas mulheres, que elas venham ser mulheres virtuosas, que elas venham ser mulheres sábias, mulheres que conduzem o seu lar, debaixo da Tua vontade, debaixo da Tua direção. Nós vimos, ó Pai, que existe um sacrifício na maternidade, e nessa noite, Pai, que esse sacrifício, Deus, não venha ser peso, não venha ser fardo, mas venha ser um sacrifício alegre, prazeroso, de saber que elas estão derramando a vida delas, para que a próxima geração surja mais forte, com mais sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai.